Olá pessoal, na aula passada nós implementamos a nossa classe DAO Conexão, finalizamos também a nossa classe DAO Categoria e agora nós iremos fazer a seguinte coisa: vamos implementar no nosso projeto BLL a classe que irá tratar das regras de negócio da tabela categoria. Então, primeiramente, com o botão direito, adicionar classe. Vou chamar a minha classe de BLL categoria. Essa classe, pessoal, é a classe que ficará responsável por interagir com a interface. Então ela irá pegar os dados da interface, verificar as regras de negócio. Caso esteja tudo ok, ela irá chamar a classe DAO e irá executar as operações no banco. Essa classe, pessoal, possuirá basicamente todos os métodos existentes na classe DAO categoria, pois como ela irá interagir com a tela e depois irá realizar as operações do banco, então ela também terá que ter um incluir, um alterar, um excluir, um localizar e um carrega modelo, além do seu construtor. Então, primeiro de tudo, vou colocar na minha classe a propriedade conexão, ou melhor, o meu dado privado conexão. Vou adicionar nas bibliotecas aqui houve, pessoal, me desculpem, na hora que eu cliquei aqui para adicionar nas bibliotecas, ele criou a classe DAO conexão no BLL. Então eu vou deletar, não era para ele ter feito isso, e vou refazer novamente. Então no BLL, ó, quando eu clico com o botão nesse triângulo, ele aparece para adicionar a biblioteca aqui. No caso, ele não encontrou a biblioteca. Então ele está falando: você quer criar essa classe DAO conexão? Não, eu não quero. Por que ele não encontrou? Vamos olhar no nosso projeto BLL e ver nas referências, adicionar referência, se a mesma está vinculada. Está. Então o problema não é de referência. Vamos na nossa classe DAO. Reparem que na nossa classe DAO, pessoal, ao criar a classe, eu esqueci de colocar public na frente da classe, para que todos consigam utilizar essa classe, tanto da categoria, vamos ver da conexão também, quanto da conexão, ó. Pronto. Agora, se eu voltar na minha classe BLL categoria, reparem que ele achou a mesma no projeto DAO. Então agora vou criar o construtor. Onde o construtor irá receber uma conexão Reparem que eu mantenho um padrão de nomes, ó. Na nossa classe DAO categoria, ele também recebia uma conexão. Eu mantive o mesmo nome. Isso facilita na questão de reutilização de código. Eu posso copiar e colar, não preciso ficar digitando.
Então criei o meu construtor, agora eu vou ter que criar o incluir, o alterar, o excluir, todos os itens da classe DAO. Para aproveitar, eu vou copiar os cabeçalhos. Então olha lá, eu vou ter que ter um incluir no meu BLL. Deixa eu minimizar o construtor. Eu vou ter que ter um alterar. Um excluir. Um localizar. E um carrega modelo. No caso, ele não identificou o meu modelo. Vou adicionar nas bibliotecas. Também não localizou o data table. Vou adicionar nos usings o system data. E no caso do localizar e do carrega modelo, aqui eles estão em vermelho porque eu preciso retornar alguma coisa para o meu método. Então vamos começar agora implementando o nosso incluir. Para aproveitar, eu vou utilizar o código que eu já havia feito e vou modificar. Então aqui, no caso, eu vou tratar primeiro da verificação, em especial da minha regra de negócio. Então, na minha tabela categoria, o usuário deve obrigatoriamente preencher o nome da categoria. Então, eu irei fazer um if para verificar se a propriedade catNome possui algum caractere. Então, removi os espaços em branco, estou vendo o tamanho. Se o tamanho for igual a 0, quer dizer que essa propriedade está vazia. Se ela estiver vazia, eu vou criar uma exceção, informando que o nome da categoria é obrigatório. Caso a mesma tenha passado e não apresentado o erro, não gerado exceção, aqui nessa linha, pessoal, eu estou mudando para maiúsculo o conteúdo da minha propriedade. Se vocês desejarem manter isso, fica a critério de vocês. No caso, vou comentar, eu vou deixar o usuário escolher o jeito que ele vai escrever as suas categorias. Se ele quiser escrever tudo em minúsculo, a primeira em maiúsculo e o resto em minúsculo, fica a critério dele. Mantendo essa linha, todo o texto irá se tornar em letra, ficará com letra maiúscula. Então, no caso da nossa tabela categoria, essa é a validaçãozinha simples. Então, a minha regra de negócio, a única coisa que eu preciso verificar é se o nome da categoria está preenchido. Feita a validação, essa verificação, eu já posso criar um objeto do tipo DAO categoria e também do tipo conexão e utilizá-lo. Então, no caso aqui, eu estou usando a conexão que a minha classe recebeu no seu construtor e estou chamando o incluir, passando o modelo que o método incluir recebeu. Esse modelo são as informações que nós iremos coletar na tela. Eu irei validar essas informações e irei gravar no banco.
Então pronto, fizemos o nosso incluir. O alterar, pessoal, vai ser a mesma coisa. Só que ao invés de chamar o incluir, eu vou chamar o alterar. E também irei verificar se o código é maior do que 0. Se for maior do que 0, significa que o usuário, ou melhor, né? Se o código é menor ou igual a 0. Se ele for menor ou igual a 0, significa que o usuário não informou um código. Então não dá para alterar um registro sem saber o seu código. Irei criar essa exceção. Pronto, o alterar também já está pronto. Vamos fazer o excluir. O excluir, ele acaba não tendo que fazer validação, porque você vai passar um código. Se esse código não existir, ele não vai excluir nada. Então aqui basta apenas chamar o excluir do DAO. O localizar, a mesma coisa. Obviamente, o localizar vai nos retornar no data table, pessoal. Então eu já vou falar para o meu método localizar do BLL retornar o que o método do localizar do DAO irá trazer para o método localizar. Vou fazer a mesma coisa no carrega modelo. Pronto, implementamos a nossa classe BLL, pessoal. Dependendo da tabela que vocês forem manusear, o conteúdo dos métodos irá aumentar, pois terá mais campos para validar. Então agora que nós já implementamos o modelo da tabela categoria, o DAO da tabela categoria, o BLL da tabela categoria, nós vamos começar a implementar a parte de interface, a parte de tela. Antes, vamos apenas compilar o nosso projeto e ver se existe algum erro nele. Compilou corretamente, não existe problema algum. Na nossa próxima aula, nós faremos a parte visual do nosso sistema, onde terá a tela inicial e começaremos a trabalhar com os formulários de cadastro. Antes de mais nada, vou mostrar para vocês um outro projeto em paralelo que eu estou tocando, que é o site Making de Games, onde vocês podem acessar e aprender a construir jogos e também ler conteúdos relacionados à área, principalmente a parte de game design, que é a parte de gerência de desenvolvimento de jogos. Obrigado e até a nossa próxima aula.